Não, vai de novo. Vai de novo, sério. Ó, agora é sério, vai, gravando. Vamos lá, né? Vamos. Rápido. O subtópico do tópico do tema. Ficou mais rápido agora, né? Então vamos lá. Nosso tema. O que a Bíblia diz sobre casamento. Tópico. Os momentos felizes no casamento. Subtópico. Dessa vez. A valorização do cônjuge. Então a gente falou aí sobre amadurecer, né? Falamos sobre comprometimento. Agora dessa vez aí, pessoal, sobre sobre a valorização, né? O quanto traz felicidade pra gente aí é ser valorizado, né, pelo cônjuge. Então é uma das coisas que a gente quer começar a falar. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto aí, que hoje o negócio tá romântico aqui. Vai ter um tema sobre romance. Aí a gente já tá indo aí no... Hoje o vídeo é pra maiores de 18 anos. Só ler só alguns versículos aí, que senão o negócio vai esquentar aí, Tá vai. caliente. Aí, lê. Vai, vamos ler aqui. Vamos ler Cântico dos Cânticos. Fala, você vai ler? 2, Versículo 2, 3 e 4. E 4. Só até o 4. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada, entre as outras mulheres. Ó o Salomão, hein? Que todo Romântico, homem fosse igual a romântico. Salomão, hein? Romântico. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é meu amado entre os outros homens. Isso é a Sulamita. A Sulamita também era romântica, hein? Eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festa e ali nos entregamos ao amor. Ui! Não era pra ler essa parte, não. Ela falou até o 4, velho. Depois nós lê o resto. Outro dia nós leremos o resto do texto aí, quando a gente fala de romance. Então, né, amor, como a gente estava falando aí de utilidade, a gente estava conversando aqui antes do vídeo, sobre a valorização, o quanto é bom, né? E a gente se sente feliz no casamento quando a gente se sente útil, né? Sim. Um para o outro, né? A gente conversa antes aqui, quando chega na hora do vídeo aqui, é apavoro. Parece que tem 1 milhão de espectadores atrás do celular aí, né? Porque é a responsabilidade, né, que a gente tem aqui de trazer alguma coisa importante que edifique a vida de vocês aí que estão assistindo o vídeo. Então, uma das coisas assim que a gente pode começar dizendo sobre ser valorizado é que a gente sabe que a gente vai ser valorizado por algo que a gente é útil, né, amor? Isso. Então, assim, uma das coisas que a gente estava falando lá é Essa que... utilidade não é que o outro, né? O cônjuge. Como você tava falando? Esqueci. Tá vendo? Aqui é difícil. Mas é que a gente tava falando de que às vezes, né, quando as pessoas falam sobre utilidade um com o outro, muitas das vezes eles estão pensando em ser pessoas às vezes iguais, né? Achar que esse senso de utilidade é o quê? Por exemplo, eu já vi amigos falando, né, que poxa, eu queria que a minha esposa ela trabalhasse, ela estudasse, eu vejo ela parada, né? Não vejo ela buscando as coisas, né? Então, muitas das vezes, essa utilidade aí secular tá em coisas aparentes, né? A gente pode falar assim, né? Em coisas aparentes aí que todo mundo vê. Poxa, mas no que você cresceu, né? Por exemplo, o mundo pede isso pra gente, né? Não é nenhuma utilidade nossa. Isso, é utilidade pros outros mesmo, né? Tipo assim, só o homem que trabalha, mas você não ajuda ele, né? Tem tipo essas coisas, principalmente, né, quando fala da valorização da mulher, né? Tanto que hoje tem essa briga imensa aí, né, falando sobre o feminismo, né? Que tipo assim, as mulheres têm que conquistar o espaço, tudo aí. E a gente sabe, né, que a mulher ela tem capacidade, talvez até mais do que o homem em muitas coisas, né? Verdade. Mas aqui, do que adianta, né? Você buscar um crescimento de alguma coisa, quando a gente está falando de família, e isso, em vez de abençoar a sua família, vai trazer mais problema. Vai destruir a sua família, né? Vai não tá tendo benefício nenhum não, pra família. Vai né? destruir e você não vai desfrutar, né? Você vai acabar não desfrutando disso. Desse momento aqui, que é o senso de valorização. Porque, mas eu valorizo porque ela é isso e aquilo, mas a gente não está falando desse senso de valorização, né? Porque quando a gente fala no senso de valorização, pode ser uma palavra que
aos ouvidos de algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, soe um pouco ruim. Mas esse senso de utilização a gente quer trazer aqui como dependência, né? E quando você fala assim, meu Deus, dependência, você tá louco de falar uma palavra dessa. Deve ser até palavrão uma palavra dessa. No mundo de hoje, sim. No mundo de hoje é um palavrão isso. Quando você fala assim, a minha esposa é dependente de mim. Quando eu falo assim, eu sou dependente da minha esposa. Porque isso aí, né, muitas vezes soa, né? Como... É um palavrão mesmo. É a coisa mais ruim do mundo. É a escravidão. Isso, é um controle, né, amor? Escravidão, falou a palavra certa aqui. Tipo assim, por que que você quer que a sua esposa seja dependente de você? Por que você quer que o seu marido seja dependente de você? E a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não conhecem a palavra de Deus é o seguinte: você quer isso para que você a domine. Você mande nela, né? Para que você mande nela. Tipo assim, ela tem que ser dependente de você para que você comande ela. E, né, pelo amor de Deus, a gente tem que trazer uma coisa aqui tão simples, né? Mas hoje acaba sendo tão profunda pela visão que hoje tem no mundo, né? Ser dependente de alguém, isso é terrível, né? Não, você tem que conquistar, você tem que se virar. E a gente vai falar um pouco mais, entrando nesse assunto aí. E cada vez mais casamentos são destruídos, né? Por você conquistar, por você ser grande, você tem que ser útil. E isso que a gente vai até, no outro vídeo aí, a gente vai falar sobre segurança. E pode ser que não tenha a ver não, mas quando a gente fala sobre segurança aí, vocês vão ver o quanto isso aqui é importante, né? E, talvez essa segurança aqui foi um dos temas que a gente mais aprendeu aqui, que a gente nem tinha o controle sobre isso aqui, e a gente lendo, a gente entendendo como isso foi profundo pra gente. Mas nesse caso de utilização, né, de valorização do outro, talvez essa conquista, né, seja o que você falou aí, né? Seja justamente o ego. Será que não é isso? Eu acho que com certeza. Meu, eu não posso ser dependente de ninguém, eu vou fazer tudo para me conquistar tudo sozinho, para mim não depender de ninguém. Será que o problema aqui não é o ego? Em vez de, você quer dominar, será que o contrário disso também não é o ego? Né? Não, podia ser útil junto, né? Por que não ser útil junto? Isso. Então... Porque eu vou ser útil na falta dele, na falta que ele tem, e ele vai ser útil nas faltas que eu tenho. Né? Então por isso que é uma só carne. Cadê uma só carne? A felicidade do casamento, isso que muitas pessoas, pessoal, vocês que estão assistindo aí, a gente espera que a partir disso elas provem, mas que não conseguem entender, que nunca vão provar. Esse senso de valorização do outro, né? Não no aspecto de conquista, mas no aspecto de se completar. Né? E na verdade, né, esse utilidade, a gente nem precisa nem de diploma. Cristo já deu pra gente essa utilidade. Ele coloca, desde o Éden, dia, desde o Éden ele já deu, ele vai colocando dia, né? Todo dia. Então, tipo assim, que valor, esse é um grande valor, né? Um grande valor pra Deus, sem diploma. O grande valor de completar. Tipo assim, que nem a gente falou, né? Se a gente for pegar casos aqui, a gente pode querer entrar por um lugar que dá debate, dá discussão. Mas, por exemplo, né? Só uma visão disso. Por exemplo, um cara trabalha, né? Quando ele entende, né, o senso de utilidade da esposa dele que não trabalha, quando ele entende o senso de utilidade que ela tem, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de ser aquela mulher que não apenas nesse serviço doméstico, mas no psicológico do marido, das coisas que ele passa no emprego, né? Ela tá lá para que ela converse com ele, para que ela ajude ele nas dificuldades que ele está passando, né? Olha a valorização que o marido vai ver na esposa através disso. Isso cria uma dependência nele. A que ponto? Ao ponto de eu falar assim, como eu preciso da minha esposa. Como eu preciso dessa mulher, né? Para que eu seja esse marido, para que eu mantenha o meu emprego, né? Para que haja, que nem a gente tá falando aqui, esse interagir de um de outro, dessa valorização, que vai nascer a temperança, né? Às vezes eu sou explosivo, às vezes ela é mais calma, né? E quando eu entendo, né? Quando eu tenho
eu sinto essa valorização pela minha esposa, né? Quando às vezes no meio que a gente tá conversando, tal, depois de tudo que ela fala pra mim, ela me aconselha, ela faz as coisas, eu viro pra trás, às vezes até sem ela perto de mim, ou quando eu entro no ônibus pra ir trabalhar, quando eu saio, eu falo assim, meu Deus, como eu preciso dessa mulher, Senhor, né? E aí, ela do mesmo jeito, né, amor? E às vezes muda também, né? Que agora a gente às vezes tá numa fase que a mulher ela é mais explosiva e o homem tá mais, né? Mais calmo, Mais né? calmo. Então, tipo assim, por isso que a utilidade é na falta do cônjuge, né? E através dessa utilidade, através dessa dependência que a gente tá falando aqui, consegue enxergar aí, né? Se talvez você, né, sabe quem é sua esposa, né? Mas assim, você não conseguiu enxergar nela a valorização, olha pra ela aí o quanto que ela é preciosa. Uma vez até o Leandro, né, amor, um amigo nosso aí, ele falou pra mim assim, né, que uma pergunta que se fazia nas igrejas, que fizeram, não lembro se foi na igreja dele, em algum lugar, que foi o seguinte, o que seria dessa vila aqui se a minha igreja não tivesse aqui? Porque se ela não faz diferença nenhuma... Não vale nada. Vamos dizer que não vale nada. Nem sei se eu tô certa nessa palavra, na verdade. Tem algum problema, não tem? Tem algum problema. Então é o seguinte, se eu não consigo enxergar na minha esposa que sem ela mudaria completamente a minha vida, que valor eu tô enxergando nela? Como disse até quando a gente foi casar lá no cartório, até o... Como que fala o nome juiz, dele? né? O juiz, ele pegou e falou, no casamento ninguém perde, os dois perdem. Ninguém ganha, Ninguém ganha, os dois ganham. Ele falou, se um ganhar, os dois perdem. Ele falou assim, então os dois têm que ganhar. Então, geralmente, muitas vezes os dois perdendo, né? Então é a mesma coisa que nós estamos falando, utilidade mesmo é na falta um do outro, não tem jeito. E você vê, a gente falando sobre utilidade, né? A gente falando aí sobre dependência, né, um do outro, que a partir de que ponto essa dependência? Essa dependência, que nem a gente falou, que eu preciso muito da minha esposa. A minha esposa precisa muito do marido dela, né? Que a vida dela sem mim teria várias percas, né? Você não teria aproveitado muita coisa na sua vida. E da minha vida... aprendido muita coisa também, né? E aprendido muita coisa. Muito crescimento, o meu crescimento sem ela seria muito menor. O crescimento dela sem mim seria muito menor. Então olha só, o senso de valorização. A gente falou sobre utilidade, a gente falou sobre dependência, né? Agora olha só, a gente está falando de um para o outro que a gente precisa enxergar um no outro, certo, irmão? Certo. Agora imagina quando você vê isso que você é para aquela pessoa. Né? Então você já vê que a palavra dependência não é tão ruim, né? Imagina não é tão feia. Imagina quando você olha e você fala assim, que bom que a minha esposa tem necessidade de mim. Que bom que meu marido tem necessidade de mim. O quanto ele precisa de mim, o quanto essa mulher aqui se sente orgulhosa. O quanto esse homem aqui se sente orgulhoso. Eu me sinto mesmo. Ela é mulher, ela fica falando assim, não fala não que você se acha. Mas eu vivo falando pra ela. Como ela é importante na minha vida, Como eu sou dependente dessa esposa. E quando a gente se vê, né, amor? Às vezes por uma fatalidade, às vezes a gente conversa aqui, poxa, nossa, se você morresse, né? Se tivesse um problema no nosso casamento, a gente se separasse, como ia ser difícil arrumar outra pessoa. Mas sabe por que isso? Porque realmente a gente enxerga o valor um do outro. Né? Dependência. A gente vê a dependência um do outro a ponto de como ser difícil outra pessoa tomar esse lugar. Né? Uma só carne, né? Viver na palavra. Através da palavra. A palavra faz a gente enxergar isso. Olha o que a Sulamita está falando aqui. Salomão, você é diferente de todos os homens. É uma dependência, né? Enxergou uma dependência. Olha o que o Salomão valor dele. Olha o que o Salomão tá falando pra Sulamita aqui. Você é o lírio entre os espinhos. Ele tá falando assim, eu nem imaginaria que existiria uma mulher como você. Traduzindo para a linguagem de hoje. Olha a valorização aí, homem. Traduzindo para a linguagem de hoje, foi isso que ele disse. E ele tá falando assim, no mundo onde eu não posso confiar em ninguém, onde eu não posso esperar nada de ninguém, onde as pessoas vivem a sua própria vida. E nós já estamos vivendo esse mundo, hein? Ele falou assim, eu achei alguém que me proporciona alegria. Glória a Deus.
Glória a Deus, né? Não vai falar Que língua. revelação Não vai falar línguas aqui maravilhosa. não, né? Ó a revelação direta do céu. Revelação de Deus. Pra você ver como que a gente vem aprendendo aqui, pessoal. Olha só, vai uma dica aí, né? Pra gente não ficar... Hashtag fica a dica. A gente tá tentando encurtar o tamanho dos vídeos aí, que tá ficando muito grande. Mas quando a gente vai falar da palavra de Deus, é difícil falar pouco, né? Então, olha só, pra gente encurtar esse vídeo aí e a gente acabar. Olha pra sua esposa o quanto você depende dela. Olha, esposa, pro seu marido o quanto você depende dela. Isso não vai te trazer... vai fazer com que você fique menor, né? Não, perca o medo disso. Mulher, não vai te fazer que isso seja desprezível. Né, amor? Né? Perca o medo de valorizar a pessoa que você tá, porque isso é que o mundo colocou na sua cabeça. Se você valorizar muito o seu marido, ele vai te escravizar. Ele vai te largar. E se você não Você vai ficar sofrendo. Seu marido vai te largar e você vai ficar aí. A Deus dará. Não vai ser nada. Pelo contrário. A felicidade do casamento é quando um enxerga o valor no outro e quanto ele se sente o quanto ele é valorizado. É isso que a Bíblia fala. Isso traz muita alegria pro casamento. Muita alegria mesmo, né, amor? Verdade. Tão quanto os outros assuntos que a gente falou aí. Então, comece a enxergar aí o valor da sua esposa, cara. Você que vai trabalhar e você chega em casa e às vezes você se acha, né? E falando assim, eu trabalhei, ela tem que estar tudo preparado pra mim, ela não tem que fazer nada. Você tem que enxergar as qualidades dela ali, que você tá fazendo alguma coisa, que ela precisa que você cuide dela, mas você também precisa de alguém que cuide de você, né? Então, olha só, que legal, né, bom? Maravilhoso. Maravilhoso, pô. Quando Entende você aí? enxerga é maravilhoso, né? Quando você não enxerga... Então, a palavra de Deus vem mostrar isso pra gente. Então fica com essa palavra aí pro coração de vocês, ó. Valoriza a esposa de vocês, cada detalhe, né? As coisas pequenas que ela faz. Fale pra ela, né? Olhe pra ela quando que você vai ver nela um senso de admiração quando você ajudar ela nas dificuldades dela. Quando você completar ela, tira esse negócio da cabeça. Ela vai sobressair, né? Ela vai sobressair. Tira esse negócio da cabeça de ser independente. De ter as mesmas conquistas, de ter a mesma vitória. Pô, eu faço academia. Eu vou fazer academia também. Eu vou fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade também. Porque senão eu vou ficar pra trás. O casamento não é uma disputa. Né? O casamento é um acréscimo e vocês não precisam ser a mesma coisa. Vocês não precisam fazer a mesma coisa para que depois cada um de vocês possam se virar. Aonde que está a alegria de estar com a outra pessoa, de ter outra pessoa com você? É justamente quando você completa ela. É justamente quando ela completa você. Você casou para isso, meu amigo. Para ter alguém... se sente útil um pro outro. Né? Que nem a Bíblia fala. E os dois serão uma só carne. E quando tá falando isso aí, tá falando de um crescimento mútuo. E como os dois crescem, como a gente já falou desde o primeiro vídeo. Como os dois crescem juntos. Muito. Né? Sai da individualidade e vai para o conjunto. Né? Como isso traz um amadurecimento. Pra união, né? Pra união. Como isso é maravilhoso, né? A gente nem falou dos frutos ainda disso aí, mas... fica a dica aí. Isso. Tá bom? A gente vai terminar o vídeo aqui, porque se a gente for falar isso aqui, o nosso coração explode para falar isso aqui. Né, amor? E ainda eu vou continuar aqui lendo Salomão aqui pro meu marido. Né? Beleza, pessoal? Então a gente vai acabar aí, que já deu a hora do vídeo aí. Tá bom? Então um abraço, fiquem com Deus. E depois a gente vai chamar uns casal aí também, né? Um amigo nosso, para falar sobre alguns tópicos. Quem é amigo aí que tá assistindo esse vídeo aí, já se prepara. Você pode ser o escolhido, hein? Tá bom? Para que outras pessoas, né, venham falar, pessoas aí que tem uma visão de Deus também, que pode abençoar a vida de vocês. Tá bom? Então, não esqueça. Valorize. Olha, não... Vocês têm valor juntos. Junto, não dispute. Utilidade junto. Utilidade junto. Seja dependente da sua esposa, meu querido. Naquilo que você, sem medo nenhum, né, dela. Mas eu vou ser dependente dela, ela vai me trair. Esquece dessas coisas, Vive. Seja dependente dela, elogie ela. Agradeça ela por aquilo que ela faz. Esposa, agradeça o seu marido. Valorize ele. Né? Mostre pra ele isso, como é bom, né? Você se sentir valorizado no casamento. É uma das partes da felicidade mais importantes do casamento também, é essa valorização aí do cônjuge um pro outro, né, amor? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus, né? Deus abençoe.
E até o próximo vídeo aí. Próximo vídeo sobre segurança. A gente vai entrar um pouco nesses outros assuntos aí que a gente falou um pouquinho e vai ser com certeza, né, uma bênção também aí, tá bom? Então até o próximo vídeo. Se possível, compartilhe para que abençoe outras vidas, outras famílias, amigos seus aí. Ore por nós. Ore por nós, né, para que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, colocando palavras da parte dele no nosso coração, para que haja uma transformação na vida de quem assista, né? E não apenas mais um vídeo, mais um casal aí que está fazendo, né, alguma coisa aí no YouTube, mas que possa transformar vidas através da palavra de Deus. Amém? Amém. É isso aí. Dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho aqui que ela vai continuar lendo. Tchau, até mais. Tchau.